Eu pergunto a vocês, né, para vocês e ao longo da aula se perguntando o que é acessibilidade para vocês? E aí existem alguns tipos de acessibilidade. O professor Romeu Sasaki, que é um pesquisador da área de acessibilidade, muito renomado, ele falava que existia 6 tipos de acessibilidade. A acessibilidade arquitetônica, que quer dizer a acessibilidade tanto em prédios públicos, tanto em prédios privados, nas ruas, nas calçadas. A acessibilidade comunicacional, essa quebra de barreira entre a comunicação, onde facilita essa comunicação com todas as pessoas, onde não tem um empecilho nessa comunicação. Também tem a acessibilidade metodológica, que vem na criação de métodos pedagógicos, educacionais, para poder ensinar de forma mais acessível e inclusiva. Também tem a acessibilidade instrumental, que é a acessibilidade a partir de produtos, a partir de instrumentos como livros, e-books, é, tecnologias. Então, é a partir do instrumento, né? Garantir essa acessibilidade. Tem a acessibilidade programática, que é uma acessibilidade no dia a dia, acessibilidade dentro das leis, nessa criação de leis públicas para que a acessibilidade e a inclusão sejam pautadas e sejam colocadas na prática. E tem a acessibilidade atitudinal, que essa acessibilidade depende de nós. A partir das nossas atitudes, de não ter atitudes capacitistas com as pessoas com deficiência. Mas hoje eu vou falar aqui sobre a acessibilidade comunicacional para vocês. Eu trouxe isso aqui só para vocês poderem entender que existem vários tipos de acessibilidade. E aí, o que é, afinal, né, acessibilidade comunicacional? É quando a gente torna a comunicação de fácil entendimento para um maior número de pessoas. E como é que a gente faz isso? Então, para a gente tornar essa acessibilidade mais acessível a todas as pessoas, a gente se utiliza, primeiro, é, as pessoas têm o conhecimento do uso das terminologias corretas, né? Em 2006 aconteceu a Convenção da ONU, onde várias pessoas com deficiência se reuniram e que por muito tempo elas vinham sendo usadas terminologias para se referir às pessoas com deficiência que não representavam elas. Então, a partir daí, a causa da pessoa com deficiência se uniu para se pensar em que terminologias seriam não serem capacitistas, que seriam inclusivas e que representassem elas. Então, o que foi definido, né? Que antes da deficiência sempre vem a pessoa, porque a deficiência é só um detalhe da pessoa. Então, toda vez ficou definido que o termo correto para se referir a pessoas com deficiência é pessoa com deficiência. E aí, sendo que existem vários tipos de deficiência, né? Pessoa com deficiência, a gente acaba falando sobre todas as deficiências. Mas, assim, quando a gente vai escrever um conteúdo, geralmente a pessoa que a gente entrevistou tem uma certa deficiência, e aí a gente tem outras nomenclaturas para a gente ir se referindo, tipo pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, pessoas usuárias de cadeira de rodas. Então, são esses termos que são termos corretos quando a gente vai se referir a pessoas com deficiência. Aqui alguns termos incorretos que muito possivelmente vocês ou já falaram, ou já viram em algum site ou em alguma placa, mas são termos considerados incorretos, que são portador de necessidades especiais, portadora de deficiência, e aí eu vou explicar esses dois termos porque eles são errados. Quando a gente diz assim, portador de necessidades especiais, portador de deficiência, a gente está querendo dizer que a pessoa está portando algo. A palavra portador quer dizer portar algo, trazer consigo. E aí a gente não pode dizer
que a partir do momento que significa portar algo, trazer consigo, a pessoa com deficiência não tem como ela escolher, vamos dizer assim, hoje eu vou sair de casa sem a minha deficiência. Não é possível ela deixar a deficiência dela de lado ou deixar a deficiência dela em casa, mas vamos dizer assim, eu uso óculos, mas se hoje eu quiser dar aula sem óculos, eu posso deixar aqui ou eu posso colocar. Mas não é possível uma pessoa com deficiência dizer, vou deixar minha cadeira de rodas, vou deixar a minha bengala, vou deixar. Não, isso não é possível. Então, são termos que não representam as pessoas. Simples, né? A linguagem simples é uma técnica comunicacional que surgiu no Reino Unido e nos Estados Unidos nos anos 40. E ela tem o objetivo de passar a informação e ser compreendida de forma clara e objetiva. Então, para se construir uma linguagem simples, né, a gente fala que é evitar o uso de jargões, às vezes de expressões regionais, dependendo para onde a gente vai escrever. Se a gente vai escrever para o Brasil inteiro, assim, uma matéria nacional, se a gente bota o uso de palavras regionais, da onde a gente está, muitas pessoas de outras regiões não possam entender o que você está querendo dizer ali. Então, a gente sempre fala de evitar jargões, expressões, termos técnicos. Mas vamos dizer assim, Larissa, eu preciso colocar esse termo técnico. Aí o que você faz? Você pode colocar o termo técnico, mas ao lado você coloca o significado. Isso acontece muito hoje em dia, que a gente utiliza muitas palavras em inglês. E às vezes utilizar palavras inglesas não são tão acessíveis. As pessoas com deficiência às vezes não têm esse conhecimento. E aí é importante a gente trazer essa tradução, trazer esse significado para que as pessoas possam compreender com mais facilidade esses termos, essa informação que a gente está passando. E aí, o uso da linguagem simples não é só para pessoas com deficiência. Ela também favorece as pessoas neurodivergentes e pessoas com baixa escolaridade. E o Brasil é um país onde contém muitas pessoas com baixa escolaridade, 19,9%, se eu não me engano. São jovens é, entre 18 a 29 anos que não conseguiram concluir o seu ensino básico. Então, muitas pessoas têm um entendimento mais, como que eu posso dizer assim, não tem um conhecimento tão aprofundado quando a gente utiliza palavras muito rebuscadas. E aí o jornalismo também tem no princípio dele, né, de trazer a informação mais objetiva, nessa democratização da informação. E a gente tem que parar para pensar que a informação é um direito. Então, a partir do momento que se a gente não escreve numa linguagem mais simples, a gente está excluindo uma parte da nossa sociedade de ter acesso à informação. E hoje a informação é um poder. É, a informação, a gente acredita que ela é o primeiro passo para que as pessoas possam garantir seus direitos, como o direito à saúde, ao lazer, à cultura, à educação. Logo quando eu comecei no Eficiente, produzindo conteúdo, que eu entrevistar as pessoas com deficiência, comecei falando sobre mercado de trabalho. E muitas vezes, quando eu questionava elas sobre os direitos delas, muitas delas não tinham esse entendimento, porque não tinham acesso à informação. Então, por isso que a gente bate nessa tecla, que é tão importante o uso da linguagem simples, para que todos possam ter esse acesso à informação de forma democrática. E aí eu trago aqui um exemplo para vocês de como pode ser feito o uso da linguagem simples, né? Se eu fosse falar aqui de linguagem simples, daria a tarde inteira, mas eu vim trazendo uns exemplos básicos para vocês entenderem na prática. Aqui eu trago um exemplo de quando deu alguma dúvida sobre o Pix, que foi algo criado há alguns anos, mas que muitas vezes, logo no início, ninguém entendia, às vezes muito bem como funcionava. E aí eu peguei um texto de um site e depois eu peguei
Depois eu transformei para uma linguagem simples para vocês verem como o entendimento fica melhor. Antes, no site falava assim, o Pix é seguro? E aí a resposta era, todas as transações ocorrerão por meio de uma mensagem assinada digitalmente e que trafegam de forma criptografada em uma rede protegida e aparta da internet. Para você entender isso, você tem que ler várias vezes, porque tem várias palavras aqui bastante difíceis de ser compreendidas, como trafegam, criptografadas, rede protegida, aparta da internet. Nem todo mundo tem entendimento desses significados dessas palavras. E aí, trazendo para uma linguagem simples, como ficaria, né? O Pix é seguro? Sim. Quando você faz um Pix, o envio do dinheiro de um banco para o outro acontece em um local protegido, fora da internet. A informação chega bem mais rápida para quem está lendo isso, numa linguagem mais simples. O entendimento fica bem mais rápido. E hoje, na era da internet, onde tudo acontece rápido, as pessoas às vezes passam segundos assim na sua matéria. E aí, se não tiver uma linguagem simples, você perdeu ali o leitor e ele vai passar para outro conteúdo, porque ele vai ter, não entendi nada, e passa para outro. Então, é muito importante. Um outro ponto que a gente traz, né, da comunicação acessível é fazer as descrições de imagem. Tudo que for visual, isso precisa estar descrito. As imagens, os gráficos, os infográficos, os vídeos, muitas vezes, às vezes não dá para a gente inserir audiodescrição dos vídeos, mas é bom fazer a descrição, às vezes botar na legenda, assim, ou colocar num cantinho à parte, para que as pessoas possam ter entendimento daquelas imagens que estão sendo passadas, para que as pessoas com deficiência visual compreendam aquelas informações, porque a imagem também traz seus signos e seus símbolos. E aí, existe uma técnica, né, para descrever a imagem. Geralmente a gente começa de cima para baixo, da esquerda para a direita. E aí eu trago alguns pontos aqui, hein? Se eu fosse me autodescrever, é, alguns elementos principais. Porque na descrição de imagem, a gente precisa escolher quais são as informações importantes que está sendo passado naquela imagem. Às vezes a gente quer descrever cada detalhe, mas às vezes não é necessário. Aquela informação não é necessária para a compreensão do conteúdo. Então a gente tem que olhar para a imagem e perceber qual é a informação mais importante. E aí, aqui nessa telinha, eu comecei me autodescrevendo, né? Então, geralmente a gente fala, quando a gente vai se autodescrever, a cor de pele, a cor e o tipo do cabelo, um acessório um acessório em destaque. Aqui eu falei, estou usando um colar, porque é o que está mais destacado na minha imagem, assim, para vocês. E falar a roupa que eu estou vestindo. Uma outra característica é características marcantes do seu rosto. Às vezes você tem uma pinta ou tem alguma expressão muito marcante. Talvez seja, ou vamos dizer assim, esteja usando um batom vermelho, que é um batom mais chamativo, ou você está usando um óculos. Então, são algumas características que às vezes a gente tem que analisar e pensar quais são essas características mais importantes. E também descrever o cenário que você está, aqui de como entrevistar uma pessoa com deficiência. Parece ser algo, mas não, eu sei como me referir a elas, mas às vezes a gente tem algumas atitudes que a gente precisa ter atenção para que a gente não deixe aquela pessoa desconfortável ou não utilize ou não faça o capacitismo. E aí umas dicas que eu trago, não se dirige apenas ao acompanhante. Às vezes tem a pessoa com deficiência e ao lado dela tem um acompanhante. Muitas vezes as pessoas, em vez de falar diretamente com a pessoa com deficiência, perguntar a ela como é seu nome, fazer as perguntas diretamente a ela, fica perguntando ao acompanhante como é o nome dela, qual a idade dela, ela gosta de quê?
parecendo que a pessoa não sabe se comunicar. E aí, isso é muito ruim. Então, é importante a gente falar diretamente com a pessoa com deficiência. Ah, Larissa, mas eu vou falar com uma pessoa surda, eu não sei falar as libras. O que eu faço? Você vai falar com ela e se tiver um intérprete do lado, ele vai fazer toda a tradução do português para as libras e ela vai compreender exatamente o que você está falando, mas é importante você olhar para ela, você se realmente se direcionar para ela e não para a pessoa que está do lado dela. Oferecer ajuda, mas não insistir no caso se a pessoa recusar. O que acontece? Muitas vezes a gente vê pessoas com deficiência na rua, e aí corre, ai meu Deus, eu quero ajudar a atravessar, quero ajudar ali na calçada. E é importante a gente perguntar à pessoa, você está precisando de ajuda? Se você quiser ajudar, precisando de ajuda? E ela vai dizer, sim, não. E caso ela diga, não, não estou precisando de ajuda, não precisa, não, mas eu vou lhe ajudar. E aí tem gente que já chega pegando assim na pessoa e levando ela. E às vezes assim, ela sabe onde ela está, ela sabe o caminho que ela está tomando. Então, assim, é importante a gente sempre perguntar à pessoa, olha, tá precisando de ajuda? E se ela disser assim, não, a gente dizer, tá bom, tá certo, trazer e seguir a vida. Uma outra questão também é não infantilizar as pessoas com deficiência. Às vezes querem tratar as pessoas com deficiência como crianças, como pessoas que não entendem, falando numa linguagem como se estivesse falando para um bebê. E elas, principalmente pessoas com deficiência que já são adultos, elas já compreendem, elas não é diferente da gente em relação a isso. Então não precisa infantilizar as pessoas. Uma outra questão também é quando você for entrevistar, esteja na mesma altura que o entrevistado. Vamos dizer, se a pessoa é usuária de cadeira de rodas, se você ficar em pé, você vai estar numa posição mais elevada que ela. Então, é importante você sentar numa cadeira, você sempre ficar na mesma altura para você conseguir fazer essa comunicação. Entrevistar uma pessoa surda, eu faço como para me comunicar com ela no WhatsApp? Então, pessoas com deficiência auditiva, as pessoas surdas, a gente geralmente escreve, e aí elas vão compreender o que a gente escreveu, sempre escrever numa linguagem mais simples, porque o português ela é uma língua muito complexa. A Libras ela é uma língua muito mais simples. Então, tem muitas palavras do português que são usadas os mesmos sinais nas libras. E o que vai diferenciar muitas vezes é a expressão. Pode perceber que a Camila está fazendo aqui a interpretação, mas ela está colocando a expressão ali no que eu estou falando. É, então, sempre trazer essa linguagem mais simples para as pessoas com deficiência, para as pessoas surdas, para que essa comunicação seja mais fluida, mais objetiva. Até porque nem todas as palavras do português têm tradução para as libras. Então, é importante ter esse pensamento também. Tem um dado da Organização Mundial dos Surdos que 80% dos surdos não têm conhecimento na sua língua, na língua nativa do seu país. Vamos dizer, aqui seria o português. Elas só têm conhecimento na língua de sinais. E aí cada país tem sua língua de sinais. Então, no Brasil, muitas pessoas com deficiência auditivas ou pessoas surdas, elas só têm entendimento na língua de sinais. A importância de falar sobre acessibilidade hoje. Por que eu tenho que escrever a minha comunicação mais acessível? Por que eu tenho que descrever as imagens? Então, a W3C é uma organização mundial que criou manuais de acessibilidade, onde existem alguns critérios, algumas regras, para que possamos construir acessibilidade na web, na internet, de forma mais acessível. E aí,
ela vem trazendo 4 princípios para a gente deixar esses portais de notícias mais acessíveis. E aí, o primeiro princípio é o perceptivo, aonde a informação e a interface tem que ser apresentada de forma que seja percebida pelo usuário. O segundo ponto é compreensível, onde toda a informação tem que ser apresentada de uma forma simples. Depois tem o princípio operável, que são as interfaces e a navegação. Deve ser operável para todos os usuários. Então, todas as pessoas com deficiência têm que conseguir navegar, é, no seu site, tem que conseguir clicar nos botões, preencher formulários. E o outro ponto é robusto, que significa um conteúdo seja compatível com diferentes tipos de tecnologia e de pessoas com deficiência. Então, não existe um tipo de deficiência, existem vários tipos. Então, o site tem que estar compatível com tudo. E aí, dentro desses princípios, existem critérios. E aí, dentro desses critérios, eles vêm. E aí, cada, cada princípio tem seu critério. E aí, eu vou trazendo os principais critérios aqui para vocês poderem entender cada ponto. O perceptível, né? Os critérios que eles trazem para um site, nesse critério, passar. O site tem que fornecer descrição de imagem em todas as imagens, todo o conteúdo visual tem que estar descrito. Tem que fornecer roteiros para os conteúdos multimídias, que são os vídeos, os áudios. Então, mais na frente eu vou falar sobre isso. Também tem que criar conteúdo que possa ser apresentado de modos diferentes, sem perder a informação ou aquela estrutura. Então, às vezes a gente quer construir um novo formato e construir aquela narrativa. Então, todo o conteúdo que for apresentado de modo diferente, não se pode perder informação quando for garantir a acessibilidade. Um outro critério é facilitar aos usuários a visualização e a audição do conteúdo. E aí, o segundo princípio operável, quais são os critérios dele? Fazer com que todas as funcionalidades estejam disponíveis no teclado. Prover tempo suficiente para que o usuário lerem e usarem os seus conteúdos. Evitar criar conteúdos que possam causar ataques epiléticos. Às vezes tem muitos sites que fica piscando algum tipo de conteúdo, aquilo é ruim. Prover formas de ajudar o usuário a navegar, localizar o conteúdo e determinar onde ele se encontra. E aí o terceiro princípio e o quarto, né? O compreensível é tornar os textos fáceis de ler e de compreender, de entender. Fazer com que as páginas da web apareçam e que funcionem de forma esperada. Às vezes tem alguns sites que a gente acha que se clicar ali vai para outro lugar e aí vai para uma rota totalmente diferente. Então tem que ter uma lógica. O site ali, as funcionalidades têm que ter uma lógica. Pode ser aleatório para que as pessoas possam compreender. Ajudar o usuário a evitar e corrigir os erros. E aí, no quarto princípio, né, e aí ele vem trazendo o critério que é maximizar a compatibilidade entre os atuais e os futuros agentes e usuários.